Oi, anjo de luz. Olha, que pergunta boa essa que vocês enviaram para a avó, né? O que que eu posso fazer para contribuir mais com as questões financeiras? Não sei ganhar dinheiro, não tenho profissão. Não, sim, olha, as pessoas dizem não tenho profissão, né? Mas todos aqueles que têm profissão hoje vai ter que mudar agora com a inteligência artificial, então é um bom momento você começar, né? Olha, nunca é tarde para começar ou recomeçar, viu? Olha, 80, 70% das pessoas que têm profissão vai modificar tudo. E que bom isso. Vamos continuar aqui sua pergunta. Não tenho profissão, não sinto que tenho energia suficiente para alguma empreitada. Dificilmente altero meus comportamentos. Ou seja, em minha mente pouco ou nada vejo solução possível. Olha, quando uma pessoa não modifica sua conduta, é porque ela ainda acha que não está errado o que ela está fazendo. Ela ainda não enfrentou a realidade de dizer: isso aqui está errado. Quem encontra por A mais B dizer, né? Isso é errado, modifica. Não precisa treinamento e nem precisa terapia, viu? Modifica a atitude. Às vezes, o único probleminha é esse, né? Às vezes, uma pessoa, por amor, por instrução, ela não vai modificar a conduta dela. Daí vem a dor, e a dor informa melhor, né? Olha, continuar desse jeito, as coisas se desestabilizam, porque você foi deixando o parafuso frouxo, daí saiu o pneu, aí saiu outro pneu, daí o veículo deixa de circular, né? Porque a pessoa não estava querendo olhar para aquilo que tinha que consertar. Agora a vida parou ela, no meio de uma doença, no meio de uma falta de dinheiro, impossibilidade de continuar. É o parafuso que foi ficando sorto, frouxo, e aí veio a vida e trouxe o conselho. Corrija isso. Veja que isso é errado. Quando se determina realmente é mais certo fazer isso, né? Daí você vai para aquilo que é mais certo. Mas é questão de você olhar para dentro de si mesmo e dizer: avança no tempo na forma de ideias, né? Projeção imaginativa. E você já vai ver que se você fosse aconselhar alguém e diga para a pessoa: daqui 3 anos, se você continuar desse jeito, como que você vai estar? E aí a pessoa vai dizer muito mal. E olha como que vai estar sua estilo de vida, sua condição financeira, física, né? Quanta gente acha que não tem problema nenhum comer um garfo a mais, uma garfada, né? Um pratinho a mais na hora do almoço. E ela tá fazendo vista grossa para o resultado acumulado de comportamento impensado, viu? Então, a chave iniciar, que a avó quer falar aqui, né? Iniciar porque depois tem outras coisas para falar. Mas a chave iniciar que a avó quer contar aqui para vocês é: admita que o erro machuca. Sobretudo vocês que têm família, né? Ah, eu amo tanto minha esposa, amo tanto meu marido, meu filho, meus filhos, minhas filhas, minha filha, né? O que que você faria por essas pessoas? Ai, tudo. Então começa por educar o seu corpo com domínio do espírito sobre a matéria, que determinada conduta é um equívoco. Como eu faço isso? Visitando às vezes, nem que seja por projeção imaginativa,
As pessoas que fizeram isso que você está fazendo e como que elas terminaram. A chave é você provar para o seu corpo que o parque de diversão só é bom pro dia de hoje, viu? Então, eu não tenho vontade. Ninguém tem vontade de fazer alguma coisa se não entendeu que aquilo é bom. Coisa ruim ninguém tem vontade de fazer, sobretudo quem é sóbrio, né? Quem não é sóbrio, às vezes, tem vontade, mas não é porque ele acha que é coisa ruim. Ele faz aquilo porque ele acha que é coisa boa. Não tem sobriedade, faltou estudo. Por isso que a avó fala, pega um bom livro e vá enchendo essa jarra que está cheio de uma groselha, né? E vai colocando água pura dentro dela. A groselha da jarra das pessoas são os condicionamentos culturais, informações que ela vai dando valor de verdade aqui e ali. Ela vê reproduzido na família, entre os amigos, no trabalho, no ambiente de estudo. E ela diz, então, se eu vejo todo mundo fazendo isso, deve ser certo. E depois ela não vira a página para ver como que essas pessoas terminaram. A maioria, 90%, terminou ou tendo que corrigir e modificar a conduta ou terminou mal. E aí a dor fez ela parar para pensar. A doença, a enfermidade, né? Fez ela ter que parar para pensar. Olha, desse jeito você não dá mais para você avançar. E às vezes a dor você consegue remediar a doença, né? Às vezes é uma transição que vai ensinar você. E aí uma pessoa que não cuida do corpo, por exemplo, que desencarna em função disso, vai para o mundo espiritual como suicida. Ela, nesse momento, vai despertar para a realidade sublime de que ignorou o que devia fazer durante toda a sua caminhada. Olha o problema. Eu deveria ter dormido cedo, acordado direitinho, ter criado, como que dizer, né? Uma estratégia, um plano, um roteiro de coisas para fazer no dia seguinte, né? Tem gente que faz assim, né? Eu acordo direitinho, vou na academia direitinho, volto, tomo café, estudo, ou trabalho, sempre se alimentando. Então já cuidou do físico durante o dia, busca trabalhar e busca estudar, fez o roteiro direitinho. Então, às vezes, o que falta para muita gente é ter um roteiro e focar nele. Aí, outra ideia para você. Porque começar, todo mundo vai ter que começar. Identificar aonde está tomando erro por verdade, todo mundo vai ter que fazer isso. Então, não é um trabalho que você tem que fazer no você, enquanto está todo mundo no parque de diversão. Como que dizer, né? Nem é no parque de diversão. Porque o parque de diversão é algo que a pessoa faz achando certo quando não é, só porque aquilo atende à conveniência dela. A avó quis dizer, as pessoas se enganam quando olha para o lado, acha que o outro está no paraíso emocional, psicológico, é sobretudo espiritual e não tá. Todo mundo vai ter que olhar para as nuances de erros que tomo por verdade e trabalhar nelas e recomeçar em cima daquele tema. Por que a avó diz isso? Porque algum que nem eu sei que faz essa pergunta para a avó, às vezes pensa que está sozinho e que é o patinho feio, que é o desajustado, que é o menos inteligente, não só da família, mas do bairro. Não só do bairro, mas da cidade. Que é da cidade, do estado, do país inteiro. Quanta gente pensa isso?
Ah, eu não penso isso, mas também não pensa diferente disso, né? Que você tem potencial, que recomeçar é bonito recomeçar. Porque aí você fala, não tenho nenhuma profissão, então agora eu vou ter uma. O que é que eu mais gosto de fazer? Não sei. Então quais são as opções? Quais serão as opções daqui para frente? Meu Deus, quanta gente que não vai querer, vai resistir, mas vai ter que se adaptar às mudanças tecnológicas do planeta, né? Olha o problema. Problema que não existe, né? Que a pessoa que cria por resistir, avançar na vida com a correnteza do bem-estar. Olha. Mas, vó, eu vou fazer tudo o que eu me sinto bem e tudo o que é correto, né? Aquilo que é correto, você se sente bem. Naquilo que não é correto, você sente prazer, um prazer temporário que vai se esgotando. E precisa retorno da atividade na conveniência para o saco voltar a encher um saco sem fundo. Porque ele enche, a hora que ele enche quase cheio, você fala, tô pleno, ele vum, esvazia de novo. E em sério, você joga você dentro de um ciclo vicioso. Olha, escute isso que a avó falou. Outras vezes. Porque às vezes a pessoa escuta uma vez, é crente de que escutou tudo, e não foi bem assim, não. Né? Sobretudo quando a gente escuta, a nossa mente fala, isso daí não é pra mim, isso daí não é pra mim, esse conselho é pro outro, esse conselho não é pra mim, passa, passa. Aí a mente sua já bloqueia aquele conselho de você falar assim, né? Ai, que bom esse conselho, eu vou aplicar ele na minha vida, vou aplicar, vou. Porque daí eu oriento as coisas de uma forma boa, né? Pronto. Então, na vida da gente, todos os dias, somos convidados a colocar a mão na consciência antes de dormir ou na hora que acorda, uma vez cada 24 horas, no momento que você queira. E perguntar: eu fiz o melhor que eu pude com aquilo que eu tenho, aonde eu estou sendo colocado, onde eu fui colocado, eu fiz o melhor que eu pude com as ferramentas que eu tinha ali? Pode ter certeza. Se fez, deve renovar o compromisso de fazer mais inteligentemente amanhã. E a maioria não fez o melhor que pôde com aquilo que tem onde foi colocado. Então renova o compromisso na hora que você põe a mão na consciência e se questiona. Fiz, agi conforme a moral que eu tenho. Agi sendo o exemplo que eu quero que a minha família retenha de mim. Imagina você desencarna daqui um mês. Que recordação vai ter sua família de você? Ai, eu não contribuo financeiramente. Ai, como que era que você falou? Eu não tenho profissão. Ai, não tenho energia para empreitada. Não consigo solucionar as coisas. Ai, vó, essa é a memória, lembrança que a minha família vai ter de mim. Isso é um exagero. Gratuito, desnecessário, que é igual aquelas pessoas que hospedam pensamento negativo dentro da cabeça dela, achando que é inofensivo. E pensamento negativo na cabeça da gente não é inofensivo. E eu vou falar que é gratuito porque não precisa ser assim. Por que que você olha para a realidade da sua vida, nas coisas que você precisa melhorar, e acredita que as pessoas à sua volta vão lembrar de você se referindo a essas coisas? Porque você não é só isso. Ninguém é só coisa ruim, incapacidade, dificuldade, necessidade de superação. Muitos de nós acreditam sim. E então se adoece. Se adoece psicologicamente. Por quê? Se você coloca um monte de verme na ferida,
olha, eles começam, micróbio, né? Aquilo começa a ficar feio, viu? Daqui a pouco você deixa lá, perde até a vida. Por isso que o médico, né, cuida tudo, desinfecta tudo, fecha bem a ferida, tira todos os micróbios, bactérias, tudo. E aí, perfeito. Pode ir que a vida continua. Então você tem que associar esses pensamentos negativos à bactéria na ferida, né? Ainda mais, olha, essas bactérias anaeróbicas, né? Que nem a pseudomona, essa, meu Deus, são braba, né? Então a gente não deve deixar esses pensamentos ficar na nossa cabeça, porque é igual micróbio em ferida. Só piora a situação. E o maior médico é Jesus Cristo com o seu evangelho. Ele fala: em todas as circunstâncias, ame. Busca primeiro o reino do céu, que é a paz de espírito, e a sua justiça, que é reconhecimento da lei, da plantação e da colheita. E ele continua: e tudo mais vos será acrescentado. Quando ele fala vos será acrescentado, ele coloca o concurso do tempo. E aí necessita paciência, porque o relógio, para chegar daqui 1 hora, ele passa 60 minutos. Não dá para sartar o tempo. Viu? Respeitando as nossas limitações, reconheceremos que há coisas nas quais precisamos trabalhar. E nisso nós igualamos a todos. Não existe patinho feio aqui. Não existe um que é pior que a manada, que a boiada. Olha, é engano isso, viu? Você achar que você é pior que os outros. Os outros não falam, mas está em situação pior que a sua, às vezes. Tendo profissão, tendo um montão de dinheiro, achando a solução para tudo, está descontente intimamente, não encontra felicidade, não consegue ser gentil com as pessoas, você consegue. Não consegue ter paciência numa situação difícil, ser exemplo de ânimo e de paciência, você consegue. Então pensa nas coisas que você sim é bom, que você sim é exemplo, e olha para trás. Existe muita coisa positiva sobre as quais as pessoas vão se recordar de você. Sim, senhorito. Sim, senhorita. Olha, escute o que a avó tá falando, porque às vezes muita gente fica no zap zap, plique, 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 e entra por um ouvido e sai pelo outro, e acha que tá falando com outra pessoa, que o conselho não é pra você, mas é pra você. Pode escrever embaixo. Esse conselho vale para todos nós. Tem muita coisa que você faz sim, que são bonitas e positivas, sobre as quais as pessoas, através das quais, tá me corrigindo aqui o meu guia espiritual, né? Através das quais as pessoas vão lembrar de você. Vão. Então, não se preocupe com isso. O que todo mundo deve olhar e com o qual deve se ocupar, não se preocupar, é justamente fazer o melhor que pode, nada além disso. Ninguém te pede de fazer alguma coisa mais do que isso. Fazer o melhor que pode com aquilo que você tem, onde que você foi colocado, que a avó sarta o computador e puxa as orelhas, você ignora isso que a avó está falando. E aí agora a avó vai apresentar a vocês todos, né? Uma maneira de olhar para a vida, que vocês vão gostar. O problema reside sempre, mora, né? Sempre na dinâmica da interpretação da realidade, que na maioria das vezes, por falta de prática, por falta de educação psicológica e emocional, espiritual, falta de leitura, né? Sobretudo, leitura espiritual. Porque se você é espírito, você vai, olha, você vai para um lugar
Você vai buscar saber daquele lugar. Como é que eu vou chegar lá? Tem avião? Ah, até para ir para padaria antes daí você já se pergunta como que eu vou chegar lá. Você não se pergunta mais porque já acostumou. Mas a primeira vez, se alguém falar para você hoje, vai numa padaria que você não conhece. Você vai perguntar, onde que é? Aí você vai perguntar, é longe? É longe, eu não posso ir a pé. Mesmo que eu for a pé, é aqui, aqui embaixo, na esquina, posso ir de chinela. Se é 4, 5 quarteirão, tem que pôr um calçado, né? Um calçado, um tênis, né? Um tênis mais confortável. Daí você vai até lá na outra coisa, tudo confortável, volta e tudo. Por quê? Porque isso é natural do ser humano. Planejo onde que eu tô, onde que eu quero chegar e faço aquilo que, por ser fácil de fazer, é fácil de não fazer. E as pessoas se enganam, dizendo que não tem vontade, acredita que não tem vontade. Por quê? Quer comer um boi numa garfada só. As coisas se comem uma garfada por vez, uma colherada por vez. E aí vai encontrar ânimo de fazer. Porque isso todo mundo consegue. E não vai se iludir que é grande demais. Porque aí a pessoa perde a vontade. Viu? Então a avó estava falando a importância da leitura espiritual. E depois a avó vai falar dessa dinâmica da interpretação da realidade que eu não esqueci. E eu muito que não esqueço porque o meu guia está me lembrando de tudo. Então, a importância da leitura espiritual é tão grande quanto a importância do ser, quando vai viajar, saber onde que você vai chegar para criar um planejamento do que necessita para alcançar o destino. Olha, a avó agora falou uma coisa realmente que eu não tinha pensado. E muitas das vezes uma pessoa passa a vida inteira, meu Deus, sabe que vai ter que viajar e não ajunta os recursos para fazer a viagem, que é inevitável. E depois se arrepende, porque chega do outro lado, nem consegue chegar, para no meio do caminho. E o meio do caminho é o umbral. Então veja, você é um espírito, que viagem que você vai fazer, meu neto? Depois, na hora que você desencarnar, que viagem que você vai fazer, minha neta? Me diga só. Na hora que você desencarnar, me diga só. A viagem derradeira, o retorno para a pátria espiritual, né? Que é onde acontece a vida real do espírito encarnado, que é uma alma, né? Quando você está encarnado, o espiritismo chama-se de alma. Quando você sai do corpo, você retorna à pátria e leva agora a nomenclatura de espírito, viu? Então agora, o que deve fazer a sua alma é reconhecer de uma vez por todas que está se aproximando e se aproxima mais a cada dia o momento da viagem. Então eu digo, que pergunta você vai fazer para a avó? A avó está falando, você vai viajar. E a qualquer momento, pode ser hoje. Para alguns vai ser esse ano ainda. Para outros vai ser o ano que vem. Para outros vai ser daqui 10 anos. Para outros um pouquinho mais. Mas está chegando, viu? Então, alguns 50 anos ainda aguenta. Olha que coisa boa. Mas também é bom a passagem no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus é maravilhoso. Aceite e respeite. Mas se programe e se prepare. Porque isso nos pede a própria inteligência. Então, se a avó falar para você, você vai viajar, viu? Vai, vai. Aí você fala, ai, vó, me diga só. Aonde eu vou faz sol? Eu vou levar roupa de verão. Faz frio, vou levar roupa de inverno. É longe. Vou me perguntar se eu tenho as condições, o dinheiro para ir.
Como que vai? Vai de ônibus, só vai de carro até um lugar, depois tem que pegar um helicóptero. Imagina pegar um helicóptero. Meu Deus. Ou tem que ir de avião. Vai falando, vó. Que aí eu vou me programar. Ainda mais se a viagem é inevitável. Aí sim que eu vou agora, a partir de hoje, fazer tudo o que deve ser feito para eu conseguir não só ter condição de avançar em direção a esse destino, e isso você faz a cada dia, né? Mas também alcançar o destino. E o destino da gente é conseguir, né? Depois da morte, a iluminação do mérito de estar em meio a pessoas de luz, né? O que acontece quando a gente chega numa colônia espiritual. O contrário é estacionar no umbral, né? Porque o umbral, ele reflete para a gente a verdade de que a gente colocou em cima da nossa luz um montão de capa. Um montão de capa. E acreditou que aquilo era o certo. Então o umbral dá um choque de realidade na gente. Olha aqui o que você colocou em cima de você, ignorando a sua própria luz, se esbaldando no prazer da conveniência temporário, passageiro, que você buscou renovar a cada dia, com ou sem escrúpulo. Olha o problema. É desse jeito. Olha, vai por aí. Vai. Então a leitura diária sobre o espírito que você é, o que você está fazendo aqui? O livro dos Espíritos ensina tudo isso. O que você está fazendo aqui? Que comportamento e conduta são mais apropriados? Se você vai ter uma eternidade colhendo aquilo que você plantou. Eternidade entre aspas, né? Está dizendo aqui o meu espírito guia. Porque dependendo, você reencarna, mas sempre vai existir aprendizado e recomeço. Olha que coisa boa. Você sobe por exemplo, quando você passa de ano na escola, daí você subiu um grau, mas você não sabe aquilo que tem no segundo grau. Então, você vai recomeçar o estudo de janeiro, aí quando chega dezembro, vai passar ou vai reprovar. De todas as formas, vai recomeçar. Então, tenha essa predisposição armada de dar as boas-vindas ao recomeço. E já vá se acostumando de no dia seguinte recomeçar, renovando o compromisso com compreender essa grande viagem e compreender como você pode, hoje mesmo, trabalhar para que ela seja o mais confortável possível. É a conduta, viu? Então, leitura espiritual. Se habitue a isso. O papel da encarnação não é você ter dinheiro. Isso faz parte, porque proporciona desenvolvimento intelectual e moral. Como eu vou ter esse dinheiro? Tenho que ter inteligência. E como eu vou ter esse dinheiro? Do lado, vou respeitar os outros que caminham comigo? Ou vou usar eles? Ou vou buscar o meu bem-estar independente do bem-estar alheio? Aí entra a moral. Então você vai ter que desenvolver a inteligência. Vai ter que desenvolver a moral. Então, a preocupação não é como eu posso fazer para contribuir mais com as questões financeiras. Isso vai ser resultado de colheita, de conduta
acertada nas pequenas coisas que você sim consegue fazer. Você consegue sorrir, ser paciente, ser bom exemplo. Você está fazendo leitura espiritual. A vontade vai surgir, você nem sabe de onde. Ai, que lindo fosse se você fizesse prece também e tivesse uma religião. A que você queira, viu? Mas só de ler, só de capturar o bom conteúdo da literatura espírita, né? Que fala do seu espírito, já vai encher o seu interior de motivação. Então, não é você fala assim, ai, vó, eu acordo, não tenho motivação de nada. Quando a gente não tem alguma coisa é porque não foi pegar, não foi conquistar. Então, a pessoa não tem. Ah, como que eu faço para ter? Outro dia perguntaram, como que eu faço para ter dinheiro? Daí o piadista falou assim, vai no banco. No banco é onde que tem dinheiro. Fala para eles, me dá o dinheiro que está aí. Um pouco, pelo menos, e agora você tem dinheiro. Só que o homem do banco não vai deixar. Ele vai falar, o dinheiro que está aqui chegar no seu bolso, você tem que trabalhar. E o trabalho, aí você fala, não tenho vontade de trabalhar. Por que você não tem vontade, meu neto? Ei, minha neta, onde que está a literatura espiritual? Como que você vai fazer o seu corpo entender que aquilo ali é bom? Você não tem vontade de fazer aquilo que não é bom, que não é agradável. Então você tem que trabalhar, tem que fazer o seu corpo entender que aquilo é bom. Isso é uma tarefinha. Não é uma tarefa grande, não. É uma tarefinha que você tem que. Aí diz, né? Ah, eu escutei falarem que não tem, que não tem, que não tem, que nada. É verdade, né? Ninguém tem que fazer aquilo que não quer. Mas quando você não quer fazer aquilo que é bom para você, você tem que compreender. Vale a pena buscar compreender. Pelo seu próprio bem. Que a vontade não vai surgir do nada. É igual a gasolina dentro do carro. Para o carro andar tem que existir. Então a vontade é a gasolina da ação. E para ela existir, é preciso que você incorpore o hábito da leitura espiritual. Porque a essência que move o seu corpo é o espírito. Então, quando você tem uma boa leitura, ai, vó, não gosto de ler. Tem livro áudio aos montes espíritas. Porque não adianta, se põe o carro anda a gasolina, você bota óleo lá. Não adianta, você tem que escolher bem também o conteúdo que você bota dentro do seu carro. Porque ele não vai andar. Vai ser pior, vai estragar ele. Vai, vó, vou assistir filme de terror. Pronto, é a pior coisa que você faz. Porque o seu carro anda a gasolina, meu Deus do céu. E o carro humano, a alma, que é aquilo que dá vontade ao corpo, ela anda com a gasolina de uma boa leitura, colocar para dentro aquilo que é bom. Então no YouTube, olha, a avó sabe falar YouTube, tem um montão de livro áudio que fala dessa temática, fala de gente que desencarnou, olha aquele livro Memórias de um Suicida. Quem lê ele faz o corpo compreender um monte de coisa, sobretudo a dor de uma plantação desregrada, porque a colheita é dolorosa. Daí você não precisou chegar no momento de viver a dor para saber que dói. Cultivar um comportamento desregrado. E aí a motivação vai surgir. Você nem tem que se preocupar de onde ela vai surgir. Mas ela vai estar. Em função da leitura que você cultivou. Olha. Você vai ter vontade de ser a melhor pessoa possível. Você vê. Algum diz ao meu neto, como que você tem tanta vontade assim?
Está sempre ligado, antenado, fazendo o que pode, buscando fazer mais. Está sempre alegre, está sempre feliz, está sempre em paz. Reconhece pelo menos parte das suas imperfeições, aquelas que você consegue trabalhar nelas, né? E ele vai de atrás. E o pessoal olha e fala, nossa, mas como que você consegue ser assim? Aí você é uma pessoa especial. E ele diz, nada, nada, nem um pouco. Nós todos temos o mesmo cérebro. Todos somos filhos de Deus, temos espírito. Não tem um aqui nessa terra que é melhor que o outro. Ah, mas esse despertou o dom da vida passada. E daí? Ele não é melhor que você. O que as pessoas que têm essa energia boa fazem é aquilo que a avó falou da jarrinha, cheia de groselha do condicionamento cultural. Você vai jogando nela água pura, daqui a pouco não tem mais groselha na jarra, meu Deus! Que coisa boa é essa? E se não tem mais groselha na jarra, me diga só. Os seus pensamentos não ficam confusos para dizer que aquilo que é errado é certo. E é isso que todo mundo precisa. Clareza. E a sabedoria vem de você despejar essa água pura de conteúdo que vem através da leitura, da exposição a bons materiais. Se você vai desencarnar, se você vai ser espírito, se vai realizar essa jornada, essa viagem, convém você saber que tem que levar para lá. E o que você tem que levar para o mundo espiritual, meu neto? Um acervo histórico energético de esforço na prática do bem, da caridade, perdoando, amando os outros, claro, mas sobretudo a si mesmo. E como que eu amo a mim mesmo? Reconhecendo o que está faltando, onde tem parafuso sorto, e suprir a falta, apertar o parafuso. Então, olha que bonito tudo isso. Daí a avó fala para você. Existe a dinâmica que a avó lembrou anteriormente, e o guia está lembrando a avó, e a avó vai falar para você. Tem um evento que acontece, por exemplo, tá a situação financeira diferente daquela que eu preferia que tivesse. Então, a realidade da vida não se encaixa na sua conveniência. Então, tem a realidade da vida que pode ser mudada com a sua inteligência. Por duas coisas ela pode não ser modificada. Se tiver outra pessoa, por exemplo, uma empresa, e a empresa é da sua família, ou do seu pai, e é o seu pai que decide. Aí tem uma pessoa no meio. Então, depende dela o resultado financeiro daquela empresa. Então, ali tem como influenciar positivamente? Tem com o concurso do tempo. Então, desses três elementos da dinâmica, da interpretação da realidade, esse é um deles. E talvez, quando interferem outras pessoas, às vezes é uma empresa mais grande, né? Com muita gente apitando o que é correto, o que vai fazer e o que não vai. Então, esse é um elemento. O outro é a necessidade que você tem de satisfazer aquilo que é a sua conveniência. E isso também pode ser modificado. E se qualquer elemento desses três você modificar, você dominar, você vai ter paz ao lidar com qualquer situação. Já seja o evento, se você pergunta, dá para mudar? Eu vou mudar. Dá para mudar do dia para a noite? Não dá. O que dá para mudar? Um pouquinho por dia. Então é isso que eu vou fazer. Aí você fazendo isso, você vai encontrar satisfação naquela frente. A minha conveniência, dá para mudar? Muito não dá, mas um pouquinho dá? Dá. Então eu vou mudar um pouquinho por dia. Como, vó? Eu não espero o resultado que eu sei que vai chegar em 30 dias, em 3 dias. Então, quando eu começo a ser realista, porque conveniência é igual a criança, né? Que fala assim,
Vamos no centro da cidade e compra um videogame. Aí o pai fala, um videogame hoje não dá. Dá um brinquedinho. Daqui 30 dias eu junto dinheiro, compro o videogame. Ou daqui um ano. E daí a pessoa, a criança tem que aprender, por exemplo, né? Que a gente dá exemplo. Mas é por educação, né? Que na conveniência dela, o videogame era o ideal. Porque convém a ela. Porque para ela é bom. Só que ela não está entendendo que quando existem outras pessoas envolvidas, ela tem que respeitar o limite do outro. Porque ela não está conseguindo o videogame com o esforço próprio dela. Então, sempre que existem os outros, a gente tem que reconhecer que eles são tão falhos e limitados quanto a gente. E na nossa conveniência, que a conveniência é a expectativa que o ideal aconteça, mas com a ação, a partir da ação dos outros. E quem espera dos outros, muito mais que espera de si próprio, lamentavelmente a avó tem que falar. Está agindo com infantilidade. Então, nunca queira que alguém, ou a vida, ou os eventos satisfaçam as suas conveniências. Daí você vai dizer, então eu não posso ter meta na vida, não posso projetar uma situação ideal e trabalhar nela, avó. Pode, pode sim. Mas se não acontecer do jeito que você prefere, você tem que ter a habilidade da adaptação, é ser flexível, ou você se torna uma criança que chora e se esperneia por alguma coisa que praticamente foi uma expectativa irreal. E aí, o terceiro elemento da interpretação da realidade, que se ajustado pode te trazer paz de espírito, é a contrariedade. Você tem uma expectativa de algo que não foi satisfeita, não fique contrariada, não fique contrariado. Olhe para a situação e diga, meu Deus, por que eu estou buscando felicidade em que o dinheiro entre, em que eu contribua financeiramente, em que eu tenha vontade? Por quê? Se eu não tenho nada disso. Eu tenho antes é que aceitar todas as frentes que não estão do jeito que eu quero. Aí eu já elimino o elemento contrariedade. Eu estando bem, olha que coisa mais sublime isso que a avó vai falar. Eu estando bem, vou ter boa vontade, vou ter inspiração, vou ter sintonia com os espíritos superiores que vão me indicar o caminho certo, que chão eu devo pisar. Então, sua paz de espírito, a paciência, a tolerância, nunca deve ser jogada fora por motivos irrelevantes, muito menos porque ou quando a sua conveniência não for satisfeita. Olha que tesouro hoje os espíritos passaram para gente, né? Através da intuição, só isso, né? O meu neto foi colocando coisa para dentro, com leitura espiritual, foi decidindo não ter contrariedade com as coisas da vida, se manteve positivo. E nessa sintonia, ele consegue cultivar essa alegria que está acontecendo agora, de ser útil. Ai, que presente, vale mais que dinheiro isso. Vale, porque sou uma luz no seu, porque sou uma luz no seu espírito. E essa luz é a maior riqueza que alguém pode acumular na Terra. Viu só? Muita gente fala assim, vou estudar medicina. Quanta gente o meu neto já não encontrou que quer ser médico. Mas, ó, vó, tá estudando medicina para ser médico?
É engano isso. Você não tem uma profissão para ter agora o nome que transforma você numa máquina. O estudo daquela profissão vai causar prova, vai causar ambientação para o autoconhecimento, para a aquisição de luz. Vai proporcionar espaço para você se amar e amar o próximo, para reconhecer quanto que você tem paciência e quanto que você não tem, e fazer os ajustes necessários, apertar os parafusos necessários. Olha que coisa é essa. Não é para ser médico, você não está aqui para ter uma profissão, para com tira isso da sua cabeça. Se tiver, teve. Se não tiver, não teve. O que não pode deixar é de viver um dia sem contrariedade. Isso você não pode deixar para amanhã. Isso nem difícil é. E isso faz bem para você. E começa por aí, olha, toda a grande jornada que você fez até hoje nesse planeta e fora dele, começou com um passo de cada vez. Então a pessoa se sente desanimada também, porque ela vê o evento, ela vê que é um boi grande de se comer, ela diz: isso aí eu não consigo digerir não, pode parar. Ali mesmo ela já desanima. E daí vem a mente e fala para ela: você não dá conta disso não, porque olha para o seu passado, você nunca se formou em nada, você nunca estudou nada, da família você é o mais lerdinho. Olha a sua mente. Daí você vai falar: contra-argumento é fato. Não, contra os fatos não tem argumento. E contra esse argumento nada posso fazer. Porque a mente me está apresentando, vó, fatos, e a avó vai dizer para você: a mente é instrumento de provação para botar você para baixo. Não é botar você para baixo, está me corrigindo o meu guia espiritual. A mente é instrumento de provação, que te dá o convite de ficar para baixo. E aí entra o domínio do espírito sobre a matéria, que cabe ao ser. E como que é isso? Olha, a mente vem e fala assim: você viu que você sempre foi um zero à esquerda? Você tem que conversar com ela. Antropomorfiza a mente. Transforma ela em homem ou em mulher, numa pessoa com quem você conversa. Daí ela fala para você: olha que você nunca se formou em nada. Daí você diz: e daí? Isso não é o fim do mundo. O que eu não fiz ontem eu posso fazer hoje, se eu quiser. O que eu não posso é escutar o que você está me falando, mente. O pensamento também, né? Que o pensamento chega na mente e a mente representa ele. Então você fala para a mente: tudo o que aconteceu deve servir de lição e estímulo positivo para hoje eu fazer melhor. Se eu decidi que foi realmente ruim aquilo que eu não fiz no passado, eu não vou me culpar, porque ao me culpar eu me paraliso e não avanço. Isso não é bom. E eu não sou tonto, não vou ficar paralisado na culpa. Eu não vou vestir o senso de identidade que eu sou um lerdo, que eu sou pior que os outros. Não tem. A avó falou para mim que não tem ninguém na Terra que é pior que o outro. Cada um está em um degrau específico do seu processo evolutivo. Mas todos têm luz imensa. E o passo que cabe dar a cada um onde está, a todos é possibilitado. Deus dá a ambientação favorável. E tem um cenário conducente. Então todo mundo pode dar o passinho que cabe, que convém. E esse passinho, olha, você também pode dar, viu? Se não dá, olha, quem não faz o que tem que fazer é porque não tem vontade. E se não tem vontade,
é que está achando que aquilo que decidiu fazer, ao invés do que era correto fazer, é o melhor a se fazer. Olha que coisa! Se não tem vontade, pode ser por isso, mas também pode ser por falta de leitura, de que a grande viagem se aproxima. E convém saber como que vai ser esse destino e o que que você tem que levar para lá. E como que você chega bem lá, né? Então, leitura espiritual, viu? De penas e gozos futuros, comunicabilidade dos espíritos, plantação e colheita, provas e expiações. O que que você está fazendo aqui? De onde que você veio? Para onde que você vai? E aí vai enchendo o espírito de boa informação, de coisa boa, que a groselha dos condicionamentos culturais vão sendo substituídas pela água sublime da boa informação. E aí a vontade se instala. E você nem sabe de onde que vem. Aí você acorda e fala, hoje eu vou correr. Hoje eu vou dar uma volta no quarteirão. Hoje eu vou fazer exercício. Hoje eu vou tomar água, vou comer direitinho. Hoje, ai, você fala, de onde que eu tive essa vontade? Ué, você foi colocando o combustível que era necessário para o seu espírito avançar e não ficar estacionário, viu? Então, se chega um pensamento negativo, a mente vai dar voz para ele. E ela vai dizer, é fato que no passado você fez isso, 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 isso. Então não venha querer ser bom agora, não venha querer avançar na vida agora. Aí você conversa com ela, você fala, ué, tá proibido? Não tá proibido, mas você é um zero à esquerda, você não consegue, outros conseguem. Nunca conseguiu, não é agora que você vai conseguir. Daí você argumenta com ela. O passado, o futuro não se iguala ao passado. Quando a gente age diferente, quando a gente aprendeu, nem que seja uma coisa a mais, a gente já é uma pessoa diferente. Então não adianta você me comparar com quem eu fui ontem, porque hoje eu escutei uma coisinha da avó que me transformou numa pessoa completamente diferente. E você quer fato? Tá aqui um fato. Eu sou uma pessoa completamente diferente agora. Porque vocês não sabem, né? Mas, se você pintar um cubo, né? Um cubo branco, você põe um pinguinho nele, e esse pinguinho é de uma outra cor. Vamos dizer que é uma cor vermelho e você desenha um coraçãozinho. Modificou o cubo completamente. Você só respingou uma coisa lá. Era branco. Agora é branco e tem outra cor. Se alguém for chamar o cubo, não vai falar o cubo branco. O cubo branco com pintinha negra. Ou o cubo negro com pintinha branca. Então vamos ver, dizer que nesse aspecto daquilo que você não consegue realizar, antes de escutar a voz, você era um cubinho preto. Associando a escuridão, né? A falta de informação, a ignorância. E agora respingou tinta branca, que é a reflexão. Então você não pode mais se chamar daquele cubinho preto. Não, não. Agora eu sou outra pessoa. Então o que fez ontem o cubinho preto, hoje ele já não existe. E o resultado que surgir daquilo que eu fizer não vai ser igual o resultado que surgiu daquilo que eu fiz no passado. Então tá aí um fato, mente, e a mente vai dizer, me rendo ao seu argumento. Porque ele, na verdade, é forte. E aí você não tem que ficar paralisado, viu? É só dialogar. O meu neto faz diálogo com os espíritos, né?
Então tá aí um convite para que todos façam diálogo com o seu próprio espírito, permitindo que ele tenha domínio sobre a matéria. O raciocínio inteligente deve ser o último a ser dado. O corpo quer uma coisa, ou argumenta uma coisa, o seu espírito argumenta por outra coisa, por aquela que é melhor, considerando a viagem que se está por fazer. Viu? E o que tem que existir de condicionamento, de planejamento, para que ela seja bem realizada. Ao desencarnar, ao sair do corpo, a luz que você somou para si próprio durante a encarnação será o veículo que alçará o seu espírito a paragens iluminadas, onde as pessoas vivem em harmonia, em colônias espirituais. Viu? E seguem, desde um novo recomeço, a jornada do autoconhecimento, que não termina nunca, viu? Então, com tudo isso que a avó falou, a avó abraça o seu espírito e, enquanto encarnado, abraça sua alma, convidando-a à renovação. Viu? Farta vontade, desenvolva o hábito da boa leitura. O zóio não alcança? Desenvolva o hábito de escutar livros áudios. Esses livros áudios falam. Pessoa que fez isso terminou assim. Tá? O seu corpo fica impressionado, fica. Daí ele fala, não vou fazer isso não. Eu não vou para terminar igual esse senhor? Não vou. Por isso são importantes as leituras que falam do futuro, para onde vai o seu espírito e o que ele vai colher quando ele chegar lá. E por que é bom fazer o correto hoje? Isso é um trabalho que a todos nós compete, viu? Então, se você não começou ainda, comece. Olha, comece. Por quê? Porque sabendo bem para onde que você vai, hoje mesmo você vai dizer, olha, então esse homem fez isso e terminou desse jeito. Ah, essa pessoa fez isso e terminou desse jeito. Aí o seu corpo vai ganhando aquelas impressões e modifica o DNA profundamente do seu espírito, aquela conexão corpo-espírito. E aí você permite maior domínio do espírito sobre a matéria. Então não fale para a avó, eu não sei como fazer isso. A avó acabou de ensinar você. Com leitura adequada, você consegue exercer domínio do espírito sobre a matéria, modificando o seu DNA espiritual. Dali surge a vontade, dali surge a inteligência de fazer o que deve ser feito em cada momento. Então você vai olhar para a situação e vai dizer, o evento é esse, né? Queria que essa empresa tivesse controle financeiro, mas existe um elemento que não permite. Então eu vou influenciar esse elemento devagarinho. Ah, nunca consegui. Vou utilizar técnicas diferentes. Vou procurar um jeito. Mas eu não vou exigir que eu consiga em um dia, em uma vida. Só faz o seu melhor e acredite, deixe que isso baste. O problema das pessoas é que elas não querem trabalhar no resultado, elas querem o resultado. E para ontem. E aí elas ficam, como que dizer, desenganadas. Ah, eu estou desiludida da vida porque o outro não faz o que é correto. Esquece o resultado. Auxilia o outro a entender que o correto é diferente. Mas uma colherada por dia. Um garfo por dia. Ah, mas daí se demora 50 anos. Não importa. O seu trabalho
É caminhar diariamente para a solução que se necessita, não solucionar hoje. Viu? Porque você quer solucionar hoje, daí você bate com a cara na parede, aí você desiste. Daí deixa o outro sozinho, errando e errando mais ainda. Aí piora tudo. Se você vê que tem um familiar que está fazendo o que não deve, você está envolvido naquilo, tenha perseverança em fazer o que é correto diariamente, um pouquinho por dia. Esqueça o resultado, entrega o resultado para Deus. Porque a todos nos é pedido de fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem onde foi colocado. E nada mais do que isso. Viu? Quem quer muito mais do que é possível ser realizado em tempo hábil, não pode ser levado a sério. É uma criança que berra e esperneia. Não tem educação. Viu? Então, um evento. Agora vamos falar da sua conveniência, a sua expectativa. Ah, eu tenho expectativa que eu tivesse uma profissão hoje. Era conveniente para mim. É, mas não tem. Então vamos mudar essa conveniência, essa expectativa. Eu vou ter expectativa que eu tenha uma profissão daqui 4 anos. Você sabe que em 7 anos uma pessoa é médica. Ah, mas eu não vou começar porque eu começo, depois não tenho mais vontade e paro. E lembre-se, uma pessoa que não tem vontade de fazer, ou que tem condição de fazer, é uma pessoa que tem um carro parado. E está parado porque está sem combustível, ou está com o combustível errado, pior, né? Porque funde o motor. Então, qual que é o combustível do seu espírito? A leitura. A leitura que fale do espírito. Viu? E ela que vai levar você a dizer: vou diminuir aqui um pouco a minha expectativa dos outros, de mim, mas muito mais dos outros. Se eu não sou uma pessoa perfeita, se eu cometo erro, por que que eu vou esperar tanto do outro que seja perfeito e que não erre? Meu Deus. Viu? Eu sei uma pessoa justa e sincera, honesta e verdadeira. Então a sua mente fala: ai, você viu o que ele fez, o que ele não fez? Briga com ele. Aí você tem que conversar com a sua mente. Olha, ele é um ser humano lutando para fazer o melhor que pode. Ele não está se alimentando da literatura espírita. Então talvez ele não tenha gasolina da vontade para realizar aquilo que o espírito necessita que seja realizado, para fazer uma boa viagem depois da morte. Para ter os elementos para que se dê e aconteça essa boa viagem. Viu? Então, a mente vai dizer: contra este bom argumento, eu não tenho resposta. Você apresentou um bom fato aí. Contra fato, eu não tenho argumento. E aí a mente sua vai acalmar. Viu? Sempre que você esperar de outra pessoa, ou de si mesmo, muito mais do que você pode realizar hoje, você vai se sentir mal. Então diga: não tem hoje? Quando eu posso ter? Qual é o melhor emprego do meu tempo agora? Onde eu estou, com as ferramentas que eu tenho, viu? E começa dando um passo. E tenha perseverança, que o que está errado vai se corrigir. Com o concurso do tempo. Mas você não tem que dizer: ou você corrige hoje, ou eu paro de regar essa plantinha. A plantinha vai secar. Você tem que dizer: eu vou regar essa plantinha hoje, vou regar amanhã, ela vai crescer devagarinho, daí ela vai dar flor, daí ela vai dar fruto. Eu esperar o fruto hoje, se ela está verde,
Se ela está pequenininha, quem está viajando na maionese sou eu. Quem está agindo fora da realidade sou eu, não é a outra pessoa que está fazendo errado. Ela faz o errado porque ela acha certo. O seu trabalho é mostrar que aquilo não é certo. E o jeito de mostrar é com amor, com humildade, com tolerância. E servindo-se do concurso do tempo. De outro jeito, você não tem como você pegar uma plantinha e estirar ela, fazer a flor sair dela e o fruto sair dela. Você vai quebrar ela. Daí é um familiar, é um amigo, é um colega de trabalho, é um colega de estudo. Você vai quebrar a pessoa, psicologicamente ou emocionalmente. Quem ganha com isso? Ninguém, nem você. Então, por que chega nesse ponto? Porque tem uma expectativa, está contrariado e age em cima dessa contrariedade. E quebra tudo. E essa pessoa vai ter que recomeçar, agora sem amigo, agora com dor, né? A dor do arrependimento de ter feito o que não deveria. Viu? Então, não importa onde você se encontre. Não dá para modificar o passado, mas o presente deve-se ser colocado no trilho, de volta no trilho, com o concurso do novo conhecimento que você acaba de receber. Ancora ele no seu coração e diga: muito bem, vó, a partir de hoje eu vou olhar para o evento, se é grande eu vou resolver por parte, vou permitir que eu faça o meu melhor e vou deixar que isso baste. Vou ter paciência para continuar regando esta plantinha. Digamos uma empresa familiar. A plantinha é o pai cabeça dura. Vai regando essa plantinha. Vai regando essa plantinha. Com muito amor, com sorriso. Eu sei fazendo a sua parte, que é a leitura, né? Que isso vai colocar bom ânimo dentro de você. E se você tem bom ânimo, você tem sintonia com aquilo que é positivo. Os espíritos vão te dar a boa intuição. E não vai ver bloqueio, nem bloqueio vai parar você, porque o bloqueio nunca existiu. O que foi o problema anteriormente era a falta de gasolina no seu automóvel, no seu veículo, que é o seu corpo físico. Viu? Então, aí você vai dizer: eu não tenho expectativa que ele mude ou que a situação melhore. Se essa expectativa é irreal para hoje, para daqui a um mês, eu vou fazer a minha parte. Daí você diminui a régua da expectativa. Daí essa já não faz você sofrer também. Aí a contrariedade é a mais fácil. Porque na contrariedade você fala: contrariedade, eu sinto muito. Eu não vou ficar contrariado. Por quê? Porque ficar contrariado é dizer que o outro tem maior obrigação de fazer o que é correto e certo, dentro da minha visão do que é correto e certo, do que eu mesmo. Eu que tenho obrigação de fazer o que é correto e certo. Para começo de conversa. Se eu mesmo não dou conta, não tenho disciplina, não faço a leitura que devo fazer diariamente, não escuto os audiolivros. O que eu vou esperar do outro? Meu Deus! Sem sentido, sem nexo. Não posso. Então não vou ficar contrariado. Se alguém me passa para trás, pronto, o que eu vou fazer? Eu vou recomeçar. Tomar cuidado com essa pessoa que acha certo passar para trás, porque é um engano, um erro que ela está tomando por verdade. Mas não vou transformá-la em minha inimiga. Vou tomar cuidado para não criar ambientação para ela se afundar mais, me passando mais para trás. É isso que eu vou fazer. Mas ela não é minha inimiga. Ela só é alguém com a jarra cheia de groselha. E o meu trabalho não é ir lá jogar um pouco de água dentro da jarra de groselha dela, porque ela vai jogar mais groselha depois. É jogar água constantemente, com disciplina, água pura, dentro da minha jarra de groselha.
Porque se você para, enche de groselha de novo. Daí você diz, eu sempre fui assim, eu estou nesse ciclo. Não é. Você não cultivou leitura. Esse que é o seu problema. Porque a leitura traz informação dessas pessoas que antes eram assim, fizeram isso e terminou assim. Todos os livros espíritas dão ao homem a fortaleza interior, a condição de ter domínio do espírito sobre a matéria. Esses livros que são espíritas sérios, né? Por exemplo, essa série do André Luiz. Dão as condições. Psicografada pelo Chico, esses, nossa. Aquele livro também, né? Memórias de um suicida. Né? Olha, o livro dos Espíritos, os livros do Allan Kardec. Ai, que é importante, né? Então, você vai encontrar vontade, vai encontrar razão de viver, vai ter perseverança nas pequenas coisas. E quem tem isso, tem paz de espírito. Quem tem profissão, não tem necessariamente paz de espírito. Quem tem dinheiro, não tem necessariamente paz de espírito. E quem não tem também, né? Porque a paz de espírito é a compreensão dessas três dinâmicas de interpretação da realidade. Qual é o evento que se apresentou e o que eu posso fazer a respeito dele? Qual é a minha expectativa? E a minha pergunta, é uma expectativa real? E a minha contrariedade existe por quê? Nem deveria. Porque eu já aprendi que o melhor é amar o próximo como a mim mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas quer dizer o que se desdobrou foi o melhor para todo mundo envolvido. Tem aí uma lição, me convém aprendê-la. E aí entra a paciência, entra a tolerância. E com paciência e tolerância, você consegue ter perseverança e seguir regando a plantinha do outro, que é o outro, a plantinha do você, que é o você. Daí surge a flor. Ah, eu não vi flor, vó. Karma, karma. Pode fazer isso. O meu neto fez isso. Pega uma semente de dorme-dorme, é planta. Daí você vai ver, ela dá flor. E depois ela gera outra semente. E aprenda com ela os ciclos necessários, o tempo necessário. E se você não regar, ela morre seca. Porque você tirou do habitat natural, da chuva, do sol. E, olha, você tem que ter paciência. Você fala, cadê a flor? Cadê a flor? Não vejo flor. É uma flor lilás, assim, bonita, de uma forma esférica. Ai, que linda é a flor do dorme-dorme. E você vai aprender com essa planta o processo da vida. E a parte que lhe cabe nessa jornada de aprendizado terrestre. Viu? Então, com o evento, a leitura que você deve fazer é: vou seguir regando essa plantinha. Se é o correto, se é o melhor que eu posso fazer, onde eu fui colocado e com aquilo que eu tenho, vou fazer. Sobre a minha expectativa, vou analisá-la. É real eu esperar que o outro modifique? Se eu mesmo não modifico, que o outro tenha uma boa leitura, se eu não tenho boa leitura. Se eu não tenho exposição a bom conteúdo, pode ser por áudio, pode ser por vídeo. Não vou. Vou diminuir, baixar um pouco ali a minha expectativa. E contrariedade eu não vou ter, porque eu não posso esperar a perfeição do outro, ou perfeição de mim mesmo. Se ontem eu não trabalhei para colocar a gasolina que o meu veículo necessita. Viu? E aí tudo volta à perfeita paz e à perfeita harmonia. E aí você vai caminhando devagarinho. Algum lugar vai chegar. Ah, em que lugar? Se você está bem hoje, por que você vai querer estar melhor amanhã? Você já está bem hoje. Já está tudo bom.
Continue fazendo, e o bom que vai estar amanhã vai ser melhor que hoje. Mas você querer que amanhã seja melhor que hoje, para você estar se sentindo melhor, é ganância, é vaidade. Você já está bom hoje? Se ocupa com fazer o melhor que você pode. Amanhã vai estar melhor. Mas você desejar que esteja melhor que hoje é não reconhecer o bom que está. É se treinar a nunca estar satisfeito com o que tem. Porque vai chegar amanhã e vai estar melhor que hoje e você vai querer que esteja melhor ainda. Você nunca vai estar satisfeito. Ah, eu não posso buscar estar melhor? Uma pessoa que tem felicidade plena, o que ela quer mais? Se ela quer algo mais, ela não tem a felicidade plena. Ou não constatou, não reconheceu o que tem. E se não reconhece hoje, vai reconhecer amanhã, quando tenha mais? Não vai. Vaidade, orgulho, egoísmo. Uma hipnose boba, né? A groselha agindo. A groselha agindo. Viu? Então, escute o que a avó está falando. Incorpore esses aprendizados. E a paz não te abandonará jamais. Viu? Que coisa boa. Ai, gostei do encontro de hoje. Que lindo que foi, né? Ai, quantos aprendizados, né? E você viu que o que você fez hoje foi expor-se a um bom conteúdo. Amanhã você vai ter motivação de fazer o que é correto a fazer. Só por aquilo que você escutou aqui agora. Então, crie esse hábito. Se é coisa ruim, não escute. Se é coisa que não fala da sua alma, do bem que você pode fazer a si próprio, dessa linda e feliz oportunidade de amar o próximo como a si mesmo. Ai, vó, vou me entupir com isso. Olha para o seu lado. Aqui na frente da avó tem uma cama. É a natureza presente. Tem uma parede. Isso saiu de pedra da natureza. Tem o vidro. Isso saiu da areia da natureza. A natureza está em tudo. Aqui tem um gatinho. Né, gatinho? Né? Isso é natureza. A natureza está presente em tudo. Não é se... Quem acha... Porque o problema de uma pessoa que fala isso é que ela está procurando o prazer da satisfação provisória, temporária, transitória. Mas isso não preenche. O caminho é você se harmonizar com aquilo que é real. E não criar necessidades para serem satisfeitas que vão jogar você dentro de um círculo ou um ciclo vicioso. Viu? Onde você tem que correr. Ignorar tudo à sua volta, que quem está correndo não vê os detalhes, né? Às vezes até tromba numa pessoa, não dá atenção para as pessoas que foram colocadas no seu caminho. Para você praticar o autoconhecimento. E chega finalmente no destino traçado, premeditado, só para se dar conta que essa necessidade que você criou é ilusória. Então o preenchimento que vem dela também é ilusório. Porque sendo filho de Deus, você já é completo. Só falta dar-se conta disso. Viu? E o bom combustível, por meio da boa leitura, da exposição aos bons ensinamentos, vão proporcionar isso a você. Se você está fazendo alguma coisa que te proporciona ansiedade, tristeza, depressão, raiva ou contrariedade, aquilo já é um sinal que você está aonde você não deveria estar energeticamente. Pode ser que você tinha que estar ali fisicamente, mas a forma como que você está interpretando aquilo,
ou o conhecimento ao qual você se expôs por decisão própria. Não está te fazendo bem. Você está, pelo contrário, jogando mais groselha na sua água que você tinha limpado. Daí você diz, voltei a não ter vontade de fazer as coisas. Então você tem que voltar a cultivar a boa leitura, cultivar a exposição a bom conteúdo. E a vontade vai surgir, viu? E aí você vai fazer não só o que você nunca fez, mas muito mais do que você pode imaginar. Pode confiar na avó, viu? A boa leitura é o começo para um caminho de grandes realizações, viu? Então, daí pergunta para a avó, vó, você lembra os livros do André Luiz, né? A ordem deles, a avó não lembra, viu? A avó vai pedir pro guia dela falar para a avó. Falei para ele já em pensamento, né? E ele foi buscar e ele disse que já trouxe. Daí a avó vai falar para você, mas isso você faz uma busca no Google, né? Agora tem o chat GPT. Você bota, a avó tá aprendendo. Bota lá e ele vai dar para você. Mas é o seguinte, você lê o Nosso Lar, depois tem os, como que é? Pronto, ele me disse aqui. Os mensageiros, missionários da luz, obreiros da vida eterna, que livro lindo esse, eu me lembro até hoje. No mundo maior, libertação, entre a terra e o céu, nos domínios da mediunidade, ação e reação, evolução em dois mundos, mecanismos da mediunidade, sexo e destino. E a vida continua, vinha de luz, o centro espírita. Ave Cristo, nos bastidores da obsessão, estante da vida, escada de luz, conduta espírita, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, renúncia, falando a terra, ilustração espírita, cidade no além. Olha quantos conhecimentos dignos de, capazes de trocar a jarra de groselha que a gente tem, né? Por essa água pura que motiva a gente, que dá combustível para o nosso veículo fazer o melhor que pode. Viu? Faça isso. E você vai ver. Tudo será melhor. Tudo será mais harmonioso. E a paz estará sempre contigo. Viu? Na graça de Deus. Então vá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nas minhas ações, nas suas ações, nos meus pensamentos, nos seus pensamentos e nos nossos sentimentos, viu? E para sempre seja louvado, né? Na forma em que a gente se esforça para colocar luz no mundo e ancorar bom exemplo aos circunstantes. E para sempre seja louvado, né? Na graça de Deus. Então vá, olha, você viu como que passou rápido o tempo? Passa sim, passa rápido. Então aproveite, carpe diem, aproveite o dia, viu? Analise os eventos, siga regando cada plantinha que vale a pena ser regada. Espere o tempo e verás essa plantinha florescer. Com perseverança, trabalhe constante e disciplinadamente. A respeito das suas expectativas, da sua conveniência, tenha expectativas que conversam com a realidade, que convergem naquilo que é real. Se é real, você pode alcançar. O que é irreal,
Não vai acontecer. Não importa muito o que você reze, ou muito o que você trabalha. Então, se é necessário, abaixe um pouco a régua das expectativas. E quanto à contrariedade, é onde você se sente mal. Porque você quer uma realidade diferente daquela que você tem. Esse querer é que traz o sofrimento, o desejo é que traz o sofrimento. Você viu? Se você tivesse lido as quatro, as quatro nobres verdades do Buda, olha que conhecimento esse, né? Você ia saber que ele fala que a vida é sofrimento. Por quê? Porque no mundo de prova e expiação, existe o convite a se sentir mal com o que está acontecendo, a se sentir contrariado com o que está acontecendo. E pela nossa cultura, a gente acha isso normal e natural. E muitas das vezes algum transfere esse sofrimento para os outros, o que é lamentável. Porque se você sofre, você fala, mas o outro fez mal para mim, vó. Daí a avó diz, ele fez o mal. Não, o mal surgiu daquilo que ele fez, né? A pergunta, ele teve intenção de que o mal surgisse daquilo que ele fez? Ah, eu não quero saber. Tem que querer saber isso. Porque você está condenando ele, não o mal que existe. E se ele não teve intenção, merece ser condenado? A avó não está falando da lei, né? Porque aquilo que você faz fora da lei, aprendeu que não deveria fazer, com intenção ou sem intenção, a lei vai conversar naquele nível que não é o nível da espiritualidade, que não é o nível da sua moral. Um dia vai chegar nisso, mas ainda não. Mas você já pode agir assim consigo mesmo. Pode agir assim com o próximo. Se alguém fez mal, intencionalmente, falou mal de você, passou você para trás, roubou você, entre aspas, né? Você, depois de agir de acordo com a lei, interiormente, você aplica o que se aprendeu no Evangelho de Jesus. Quando alguém me faz o mal, eu retorno com um bem, com uma bondade. Eu tenho tolerância, perdão e compaixão. Agora, olha o problema. Se o mal chegou no você, mas o outro não tinha intenção de fazer mal, pelo contrário, tinha até a intenção de fazer uma bondade para você, mas terminou mal. Mais ainda que você tem que ter compaixão daquela pessoa, agradecer por ter tido a intenção de ajudar, viu? Então vamos parar de atacar as pessoas e vamos evidenciar para nós, não publicar o erro dos outros, evidenciar para nós o erro dos outros, para que a gente possa ser diferente e trabalhar nas nossas limitações, onde somos falhos. Quando alguém erra e você publica aquilo, você não está colocando a luz no mundo, você está colocando treva no mundo. E você está agindo porque está achando aquilo certo. Está encontrando o gozo em fazer o outro perder. Mas ele já perdeu porque errou. Ele já plantou algo que não deveria e vai colher. E você está fazendo o mesmo. Porque uma boa plantação é uma plantação de perdão, de amor, de misericórdia. Se você julga e não perdoa, se você tem ainda o desejo de que o outro se dê mal porque ele errou, isso fala muito mais do você do que do erro dos outros, ou do outro. Então você tem que se conhecer com isso que você sentiu, procurar estudar isso que você sentiu para se conhecer, para agir diferente. Porque você está achando que está levando vantagem em publicar o erro dos outros, em fazer eles passar vergonha. Se já é erro, já é vergonhoso. A consciência dele já pesa, não carece de mais pedra. Viu? Então, quando alguém erra, olha, preste atenção bastante, viu? E aplique isso na sua vida. Se alguém errou, e está provado que errou, porque você não provou ainda, né? Você acha que a pessoa errou dentro do padrão do que é certo para você.
né? Mas vamos dizer, daí agora você vai tornar público. Vamos pôr no Facebook, no Twitter, vamos passar e-mail copiando para todo mundo e mostrar que malvada é essa pessoa. Ali não existiu caridade, sinto muito. E você acha que não, mas teve gozo em ver o outro se dando mal, em ver o outro ser conhecido como aquele que erra. A gente erra, depois a gente aprende e a gente é uma pessoa diferente. Mas o que você quer? A pessoa que publica o erro dos outros, ela quer que ele fique preso naquela identidade, naquela pessoa. Ela quer que os outros vejam ele ou ela como uma pessoa que erra sempre e que é incapaz de ser diferente. A pessoa já modificou, já é outra. Ah, e se ela repetiu o erro? A gente repete o perdão, que é oportunidade de crescer espiritualmente. E a gente dá o bom exemplo, planta luz no mundo. Com luz, as pessoas deixam de tropeçar. Viu? Faça isso. E quando você vê alguém publicando o erro dos outros, não fique mal tampouco, não fique contrariada nem nada. Segue a sua vida e seja o seu bom exemplo. Viu? Mas é esse o propósito da encarnação. O autoconhecimento não é conhecer o erro dos outros, identificar quem é mal e publicar nos quatro ventos, porque isso é falta de caridade. Viu? Então encontre as suas limitações, perdoe quem se foi no passado, se corrige e recomece. Viu? E você vai ver que você vai ser muito mais rico que muita gente que ajuntou muito dinheiro e nem sabe como e nem sabe porquê. Viu? Na graça de Deus. Então vá, anjo de luz. Beijo da avó pra você, viu? Aí um pouquinho. Até daqui a pouco. Daqui a pouco eu volto, porque a semana tá voando. Vum. E tá chegando bem rápido. Outro dia em que a avó vai falar com vocês de novo. Se assim for da vontade de Deus, né? Graças a Deus. Beijo da avó pra você, anja de luz. Beijo, viu? Da avó pra você.